Você sabe exatamente o que precisa fazer para transformar a sua vida, mas por algum motivo você não consegue agir. Um dos maiores problemas que enfrentamos não é a falta de conhecimento sobre o que fazer para dar um salto na nossa vida. Aquele projeto que você está evitando, aquela conversa que você precisa ter, ou mesmo até cuidar da própria saúde. Você sabe o que é, mas simplesmente não consegue começar. E isso acontece todos os dias na sua vida. Isso parece injusto, né? Por que é que tudo que vale a pena ser feito vem com esse peso extra de dificuldade? Mas recentemente eu descobri uma estratégia que funciona praticamente todas as vezes. Ela não é atraente, não é glamurosa, mas ela te faz agir quando você precisa. E mesmo quando você não quer fazer o que precisa ser feito. O problema é que os conselhos que você ouve aí de desenvolvimento pessoal ignoram essa estratégia tão fundamental. A gente vive procurando truques rápidos, meios rápidos e fáceis, pílulas mágicas de fazer o que precisa ser feito, mas a estratégia que eu vou te passar hoje corta toda essa enrolação. A solução que eu vou te passar hoje é o tédio. Mas antes de falar da solução que eu vou te passar hoje, que é o tédio, você precisa entender um conceito da neurociência chamado crash dopaminérgico. Esse conceito ele tem a ver com um neurotransmissor que existe aí no seu cérebro chamado dopamina. A dopamina é o neurotransmissor que te faz sentir motivação, que te faz se sentir mais motivado para agir. Ou seja, quando você tem alta dopamina sendo liberada, o que acontece é que você fica mais energizado, você fica menos cansado e com mais vontade de se esforçar para agir em busca de uma recompensa. Essa é a dopamina. Só que, infelizmente, quando nós damos um pico muito alto de dopamina, ou seja, quando nós nos submetemos a estímulos hipercompensadores, estímulos que dão um pico de dopamina, como por exemplo, a pornografia, como por exemplo, comidas hiperpalatáveis, por exemplo, ficar rolando o TikTok, Reels do Instagram, a cada vídeo, a cada novidade, é um estímulo novo. Aquilo dá picos altíssimos de dopamina dentro do seu cérebro. E quando você tem esse pico altíssimo de dopamina, o que acontece logo depois é o que a neurociência chama de crash dopaminérgico. Depois de um grande pico, vem uma grande queda da dopamina. E quanto maior o pico de dopamina, quanto mais recompensador, quanto mais prazer você sente na atividade, seja comendo aquele bolo de chocolate açucarado, seja você rolando aqueles vídeos do TikTok, ou seja você consumindo pornografia, depois de grandes picos de dopamina e de prazer no seu cérebro, a dopamina cai de forma muito intensa, rápida e perigosa. Porque quando a dopamina cai, ela não cai para os seus níveis normais e basais, mas ela cai para níveis suprabasais. Ou seja, depois de um grande pico, a dopamina cai e ela fica quase inexistente no seu organismo. Ou seja, ela para de ser produzida até você ter um novo estímulo dopaminérgico e gerar um novo pico no seu cérebro. E aí o que acontece é que depois do prazer vem a falta do prazer. Sempre depois de um pico de dopamina, você para de produzir a dopamina por conta dessa queda intensa, rápida e perigosa. Isso é o que a ciência chama de crash dopaminérgico. E quando as suas dopaminas estão em níveis muito baixos, quase inexistentes, você fica desmotivado, você fica letárgico, você fica sem vontade de fazer as coisas. Quando você come muito açúcar, por exemplo, ou quando você assiste muita pornografia, ou quando você passa 2, 3 horas vendo aqueles vídeos curtos do TikTok, você se sente desmotivado, né? Você se sente mais para baixo, você se sente mais borocochô, você se sente mais letárgico. Sabe o que é isso? É a sua dopamina que caiu de forma muito intensa, para níveis quase inexistentes. Ora, se a dopamina é o neurotransmissor e neuromodulador da sua motivação, quando você tem pouca dopamina no seu cérebro, você não sente vontade de fazer as coisas, você não sente vontade de estudar, você não sente vontade de ir à academia, você não sente vontade de ler um livro. Isso tudo é muito perigoso. Esse é o crash dopaminérgico. E a primeira conclusão que você pode tirar desse vídeo é que viver pelo prazer vai deixar a sua vida sem prazer.
Quanto mais prazer você buscar, mais triste você vai ficar. Quanto mais dopamina barata, quanto mais picos de dopamina você dá no seu cérebro, com coisas hiperdopaminérgicas, mais triste você vai ficar depois, mais desanimado, mais desmotivado. Uma vida pelo prazer é uma vida sem prazer. E o grande problema dos dias de hoje é que é muito fácil encontrar prazer hoje. Mas é muito fácil. Ele pode estar no seu bolso. Você tira o celular do seu bolso e você tem acesso a uma gama de vídeos pornográficos. Você tem acesso a uma gama de aplicativos de vídeos curtos que você fica rolando a tela por vários minutos e até horas, perdendo o bem mais precioso da sua vida, que é o seu tempo. É muito fácil você sentir prazer, você não precisa nem sair de casa. Você pede um iFood e chega uma comida gordurosa, aquela Coca-Cola açucarada, aquele sanduíche que parece que é uma mistura de gordura, uma mistura de sal, de sódio, de açúcar. E aquilo tudo é muito prazeroso para o seu cérebro. E você não precisa se esforçar muito para ter isso. É muito fácil hoje sentir prazer. E é por isso que o arroz com o feijão não é mais prazeroso para você depois de você tomar tanta Coca-Cola, depois de você comer tanto açúcar. Hoje, a sua esposa não te satisfaz mais porque você vê tanta pornografia que tudo aquilo dessensibilizou o seu cérebro, o seu sistema de recompensa, e você não consegue mais sentir prazer com coisas simples da vida, que é o que realmente importa. Hoje, nós perdemos a capacidade de ficar no tédio. Nós perdemos a capacidade de sentir tédio. E um exemplo que eu sempre falo é, se você tem avô ou se você tem avó, pega o seu avô, a sua avó, deixe eles sentados na calçada, vendo os carros passarem, vendo o vento bater nas árvores, os passarinhos cantarem. Eu tenho certeza que eles vão ficar lá o dia todo, sentados na calçada, mesmo que passe 2, 3 carros por hora. Já você fica sentado na calçada por 15 minutos, que você vai ver o quanto que você vai ficar entediado e que você não vai suportar. Você vai precisar pegar o celular, você vai precisar se levantar, você vai precisar de um estímulo dopaminérgico para que você consiga ficar bem. Infelizmente, é isso que está acontecendo hoje. Nós perdemos a capacidade de sentir tédio. E o que acontece é que o nosso cérebro, ele odeia o tédio. Hoje, basicamente, o tédio é quase que uma tortura nos dias de hoje. E você pode usar isso ao seu favor, e eu vou te mostrar isso agora. Um estudo publicado na Science em 2014, que aconteceu na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Esse estudo mostrou com um grupo de pessoas que se eu pegar um indivíduo e colocar ele por 15 minutos dentro de uma sala, basicamente sem nenhum tipo de estímulo, sem móveis, sem outras pessoas por perto, apenas um indivíduo e uma cadeira, dentro de uma sala vazia, onde ele tem apenas uma opção, que é apertar um botão e se eletrocutar e levar pequenos choques, esse indivíduo vai preferir ficar se eletrocutando ao ficar sozinho sem fazer nada por 15 minutos. Ou seja, nós preferimos nos dar choque ao ficar sem fazer nada. Ficar sem fazer nada, ficar no tédio, é algo extremamente chato para o nosso cérebro. É uma tortura, porque o cérebro não sabe lidar com o tédio. E muitas vezes nós procuramos esses estímulos dopaminérgicos, nós procuramos na comida, nós procuramos no TikTok, nós procuramos na pornografia, nós procuramos nesses estímulos aí hiperdopaminérgicos uma forma justamente da gente fugir do tédio, porque a gente odeia ficar entediado. E tudo isso é uma forma da gente fugir desse estado chato, desse estado entediado de não ter nada para fazer. Mas quando você se permite ficar no tédio e tira esses estímulos hipercompensadores, esses estímulos hiperdopaminérgicos, o seu cérebro ele ficará tão entediado que a única opção que ele vai ter é fazer o que precisa ser feito. Pode ser fazer o TCC da sua faculdade, pode ser terminar aquele projeto que há tanto tempo você tenta terminar, pode ser a leitura de um livro, pode ser criar um roteiro aqui para um vídeo do YouTube, pode ser ler um artigo científico, pode ser qualquer coisa.
Se você tira os estímulos dopaminérgicos da sua vida, do seu ambiente, ao seu redor, e se permitir ficar entediado, o seu cérebro ele vai preferir fazer qualquer outra coisa para não ficar nesse estado chato que é o tédio. E se a sua única opção for fazer aquilo que tem que ser feito, você fará imediatamente. Mas se você continua deixando estímulos dopaminérgicos na sua frente, o seu cérebro vai preferir os estímulos dopaminérgicos para fugir do tédio. E de novo, se você tira isso, se você tira esses estímulos que hiperestimulam o seu cérebro, ele vai querer fazer a única coisa que você tem que fazer, que é o que precisa ser feito. Se essa for a única opção, ele fará, mesmo que seja para fugir do tédio. É uma mudança no seu ambiente, é uma mudança ambiental. Exclua esses aplicativos de vídeos curtos do seu celular. Exclua todo tipo de notificação que possa te distrair. Tire o seu PC e os seus jogos da sala de estar. Pare de comprar comidas hiperpalatáveis. Tira isso da sua geladeira, tira isso do seu armário. É uma mudança ambiental. É mudar o seu ambiente. O tédio é a cura para a sua procrastinação. Só que é a cura, como está no título desse vídeo, que talvez você não queira ouvir. E é por isso que esse é o título. É muito difícil mudar o seu ambiente. É muito difícil excluir um Instagram, um TikTok aí do seu celular que você é praticamente viciado. É muito difícil parar de comer comida hiperpalatável. É muito difícil fazer essas mudanças tão drásticas na sua vida, no seu ambiente, na sua geladeira, no seu celular. Sabe por quê? Porque é duro, é sofrido, é algo que não te traz prazer, é algo que é desconfortável, mas é necessário. É por isso que o título é A Cura do Tédio, que talvez você não queira ouvir. Eu tenho certeza que você está me xingando aí atrás da tela. Você não quer ouvir o que eu quero te falar, mas você precisa. Essa é a diferença. Você precisa viver no desconforto. Você precisa viver no tédio. Você precisa viver no sofrimento. Porque se você não busca o desconforto, uma hora ou outra o desconforto vem te buscar. E que sociedade é essa, meu? A gente não quer sentir desconforto, a gente não quer sentir o tédio. Na sociedade que nós vivemos hoje, o sofrimento ele é banalizado. Você não pode sentir o tédio e sofrimento por 5 minutos que, ai meu Deus, isso é muito, isso é insuportável. Sendo que as coisas mais significativas da sua vida, elas só vêm a partir do sofrimento. A prova do concurso que você só passou porque você passou horas da sua vida estudando. Uma família linda, uma família unida, uma família de verdade, uma casa unida, ela só é construída à base do sofrimento, à base do desconforto, à base de muitas vezes ter que perdoar quando não se quer perdoar. Só assim você constrói coisas significativas na sua vida. E se você aí não aguenta passar 5, 10, 15 minutos no tédio, se você aí não aguenta um pequeno desconforto da vida, meu, o que é que tu vai aguentar? A vida é dolorida, a vida tem que ser desconfortável e você tem que aceitar o tédio. Esse foi o vídeo, até o próximo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, espero ter te ajudado. Valeu!